Jonas, o profeta que fugiu. Nínive, naquela época, era um centro de crime e maldade. Ela era chamada cidade sanguinária, repleta de fraudes. Mesmo assim, ela não estava totalmente entregue ao mal. Havia em Nínive pessoas que estavam procurando alguma coisa melhor. Então, a palavra do Senhor veio ao profeta Jonas: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. O profeta então foi tentado a duvidar da sabedoria do chamado. Ele pensou: mas é inútil pregar essa mensagem numa cidade tão orgulhosa. Enquanto ele estava ali hesitando, Satanás encheu seu coração de desânimo e ele fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Quando Deus der uma ordem, não fique hesitando. Deus não permitiu que Jonas fosse muito longe em sua tentativa desesperada de fugir. O Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar, e o barco parecia que ia arrebentar-se. E como último recurso, os marinheiros propuseram lançar sortes para descobrir por que essa desgraça se abatera sobre eles. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então perguntaram para Jonas: o que nós devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ele respondeu: peguem-me, joguem-me no mar, e ele se acalmará. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. O Senhor então fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E lá dentro, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Finalmente Jonas tinha aprendido que do Senhor é que vem o livramento. Jonas então foi liberto dos perigos das profundezas do oceano, e o peixe o lançou em terra seca. E assim que ele entrou na cidade, Jonas começou a pregar a mensagem: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E como o rei e os nobres, as pessoas importantes e as simples se arrependeram com a pregação de Jonas, Deus teve misericórdia daquela cidade e a maldição foi retirada. Quando Jonas descobriu que Deus ia poupar a cidade, ele deveria ter sido o primeiro a ficar contente. Mas ele ficou pensando na possibilidade de ser considerado um falso profeta. O Senhor então lhe disse: Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem qual é a mão direita e qual é a mão esquerda, e muitos rebanhos de animais. Será que eu não deveria ter pena dessa grande cidade? Jonas tinha cumprido a missão de advertir aquela grande cidade. E apesar de não ter acontecido aquela destruição, a mensagem de advertência continuava sendo do próprio Deus e serviu para cumprir o propósito de Deus. Os pagãos tiveram a oportunidade de conhecer a sua graça. E assim como o povo de Nínive, hoje as cidades necessitam conhecer o verdadeiro Deus. Praticamente todas as cidades são culpadas pelo aumento constante da maldade. Cada dia surge uma nova forma de atrito, de suborno, fraude, violência, desrespeito à lei, indiferença para com o sofrimento humano, destruição brutal da vida humana. A cada dia aumenta a loucura, assassinato, suicídio. As pessoas se orgulham do progresso e do conhecimento do século atual. Mas, aos olhos de Deus, a terra está cheia de crime e violência. E além disso, muitos declaram que a lei de Deus foi anulada. E é justamente por conta disso que uma maré de males está inundando o mundo. Para satisfazer o desejo por coisas proibidas, as pessoas negociam a nobreza de caráter. O Espírito de Deus está sendo retirado. Catástrofes e mais catástrofes se seguem rapidamente. Terremotos, furacões, incêndios, inundações. Aparentemente, essas calamidades são apenas manifestações casuais de forças desorganizadas e descontroladas da natureza. Algo totalmente fora do controle humano, mas isso é um erro. Essas calamidades, essas catástrofes, são instrumentos que Deus usa para tentar despertar homens e mulheres para o perigo que estão correndo. Os mensageiros de Deus nas grandes cidades não devem ficar desanimados diante da maldade e da imoralidade que enfrentam
ao proclamar as alegres novas da salvação. Em cada cidade há muitos que, se ensinados, vão tornar-se seguidores de Jesus. As condições que as grandes cidades hoje se encontram anunciam com voz de trovão que está aproximando a hora do juízo. O fim de todas as coisas está chegando. Os juízos de Deus serão derramados um após o outro rapidamente. Incêndios, inundações, terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Vão permanecer em pé apenas aqueles que aceitarem o convite de misericórdia e se santificarem pela obediência às leis do divino governante, assim como fizeram os habitantes de Nínive por meio da pregação de Jonas.